Nesse começo de ano, você pode ficar bravo por causa do IPVA do seu carro que você vai ter que pagar. Você pode ficar bravo de ter que gastar também com material escolar do seu filho. Mas a única coisa que você não vai conseguir, nem que você queira ficar bravo, é com o nosso time do Corinthians. Porque nós ganhamos mais uma, meu parceiro. Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Thiagão do canal Sou Timão. Mais uma vitória do Coringão, meu Deus do céu, tamo passando o rodo em todo mundo. Mais uma vitória do Corinthians, terminou da Neoquímica Arena, Corinthians 2, Água Santa 1, Corinthians com o seu time, digamos que um tanto quanto alternativo, se preparando, né, para o clássico que vai ter domingo contra os Tricas lá no Morumbis. Então, a gente conseguiu fazer uma partida um tanto quanto ok, desculpa, bati eu tô eufórico, cara, eu fico batendo no microfone, eu fico muito eufórico de ficar falando com vocês sobre o nosso Coringão, porque a gente não sabe mais o que é perder, né, meu parceiro? Mas enfim, o Corinthians veio com seu time um tanto quanto alternativo, igual eu falei pra vocês, alguns jogadores ali que foram utilizados na primeira rodada contra o Bragantino jogaram como titular mais uma vez, né? Então o Corinthians veio com Donelli no gol, Léo Maná na lateral direita, Félix Torres, o Tchoca, né, o João Pedro Tchoca e o Hugo na lateral esquerda, meio de campo com aquele famoso losango com Martins, Alex Santana, Charles e o Igor Coronado, no ataque Thales Magno e Pedro Raul. E o Corinthians hoje, eu posso resumir o Corinthians pra vocês como se fosse Corinthians de períodos, tá? Corinthians de períodos hoje foi o que aconteceu. Dos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi avassalador. O Corinthians conseguiu jogar muito bem, pôs ritmo no jogo, o Água Santa todo fechadinho, o Igor Coronado sendo muito decisivo nas bolas paradas. Uma dessas bolas paradas, que aos 8 minutos o Alex Santana acabou fazendo 1-0 pra gente, um golaço de calcanhar. O goleirão ficou achando que ele tava impedido, mas o gol foi validado porque a bola foi desviada pelo zagueiro na cobrança de escanteio, bateu no outro jogador do Água Santa e sobrou pra ele, gol legal. O Alex Santana fazendo seu primeiro gol aí, muito emocionado, né, com a camisa do Corinthians. Parabéns pro Alex Santana, que é um dos destaques de hoje, tá? Eu já adianto pra vocês. E o Corinthians continuando, né, nessa linha de primeiros minutos aí pra poder jogar bem, pra poder fechar em cima da equipe do Água Santa. E aos 17 minutos, em mais uma cobrança venenosa do Coronado, a bola acabou sobrando pro João Pedro Tchoca. Primeiro gol aí do Tchoca no profissional também. O Tchoca faz um gol ali meio que bem posicionado, mas ao mesmo tempo meio que sem querer, mas sai vibrando muito, sai muito feliz. Eu tô muito feliz pelo Tchoca também. Então o Corinthians faz 2-0 e a gente começa a imaginar, pô, agora o Corinthians vai dar aquela controlada no jogo e tudo mais, só que o Corinthians diminuiu demais as suas ações no primeiro tempo. Então dos 20 minutos do primeiro tempo pra frente, o Água Santa conseguiu melhorar, conseguiu encaixar sua marcação, conseguiu impor o seu ritmo e aconteceu que o Água Santa faz o gol, né, com o Netinho aos 22 minutos. Corinthians logo depois que fez o gol dos 17 ali, já deu aquela recuada e o Netinho conseguiu fazer um gol onde ele bateu de muito longe e pra mim foi falha do Donelli. O Donelli é o que eu falo pra vocês, o Donelli é um goleiro que a gente sabe que no reflexo ele pode surpreender muito positivamente a nosso favor, mas quando a gente acha que é bola fácil dele defender, tudo bem, mas o chute foi forte, tudo bem, mas não, cara, não, era uma bola defensável e o Donelli pra mim demorou, ele tava mal posicionado na minha opinião, tinha um zagueiro na frente dele, ele tava meio que envergado assim pra poder enxergar a jogada. Na hora que o cara bateu, ele não conseguiu chegar a tempo. O Água Santa foi e fez o gol. Água Santa, ele criou muito pouco, ele veio com a proposta de empate, né, de conseguir esse empate. O Água Santa, que vem de uma derrota muito dura, perdeu por 6-0 do Mirassol, mas o Água Santa consegue fazer esse gol e consegue voltar no jogo. Conforme eu falei pra vocês, o Água Santa, ele tinha encaixado melhor sua marcação, conseguiu fazer o Netinho jogar mais, que era o homem de criação. O Neilton tava jogando pelas beiradas, o centroavante deles também
também flutuando, mas o Água Santa, ele não conseguiu agredir muito em causar perigos de gol para o time do Corinthians, né? E a gente vai falar daqui a pouco individualmente de cada jogador. Já no segundo tempo, mais uma vez, o Corinthians avassalador voltou no começo do segundo tempo. O Corinthians querendo fazer esse gol ali no começo do segundo tempo, graças à entrada do Memphis Depay. O Coronado saiu no intervalo para a entrada do Memphis Depay, acredito eu que foi para poupar o Coronado, porque a gente não vai ter o Garro pro clássico no próximo domingo, né, contra o São Paulo. Eu ia falar sábado, mas o Memphis, ele conseguiu ser esse cara de articulação e eu gostei muito, viu? A gente tinha visto o Thales Magno fazendo essa função de articulação, mas o Memphis, ele conseguiu fazer isso com muita propriedade. Gostei muito da entrada do Memphis Depay, tentou cobrança de falta, tentou criar bastante, apareceu bastante no jogo, né? Teve um lance do segundo tempo que o Depay, ele deu uma cabeçada pro chão, eu gritei gol aqui quase, mas o goleiro acabou. Igor Vinhas, né, pra mim um dos destaques do jogo também, o goleiro do Água Santa, fez uma baita de uma defesa. Mas aí o Corinthians fez uns 15 minutos primeiro tempo bons, 15 minutos bons ali no primeiro tempo, depois deu uma oscilada de novo, o Charles morto dentro de campo, entrou o Carrilho, e aí a partir dos 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, o Corinthians tentou de todas as formas tentar resolver logo a parada, tentando fazer o terceiro gol, mas não conseguiu, graças ao goleiro do Água Santa, que acabou fazendo baitas defesas. O goleiro do Água Santa, se não fosse ele, o Corinthians iria ganhar aí por uns 4-1, com certeza, rapaziada. Mas foi o final de jogo, entrou o Yuri Alberto, entrou o Carrilho, entrou o Palácios, muito legal a gente falar, o Palácios tá de volta, gostei da entrada do Palácios no jogo, no segundo tempo, fez uma partida segura, mas jogou bem. Então vamos falar individualmente de cada jogador e dar as notas pra eles conforme a gente faz aqui, né? Começando pelo Donelli. Donelli, cara, eu vou dar uma nota 6 pro Donelli. Ah, mas ele não foi muito exigido e tudo mais, mas no lance do gol que a gente precisava dele, ele acabou não fazendo a defesa. Pra mim foi falha do Donelli, ele poderia ter feito aquela defesa, então vou dar uma nota 6 pra ele. Léo Maná fez um primeiro tempo sem aparecer tanto, um primeiro tempo um pouco mais contido, mas no segundo tempo, depois principalmente da expulsão do jogador do Água Santa, o Léo Maná se lançou totalmente pro ataque, teve até lances que ele chegou dentro da área, tentando cruzamentos ali e tudo mais, mas o Léo Maná não conseguiu fazer essa regularidade de jogo, então eu vou dar uma nota 7 pro Léo Maná. Hoje eu vou dar nota legal pra todo mundo, tá? Só pro Charles que não, porque eu não consigo entender qual que é a dinâmica de jogo do Charles. Mas Léo Maná, eu vou dar uma nota 7 pra ele, deu uma oscilada, mas tá tudo bem. Vou dar uma nota 7 pro Félix Torres também, sem muita velocidade e tudo mais, mas fez uma partida um tanto quanto ok, acertou alguns lançamentos, então nota 7 pro Félix Torres, e vou dar uma nota 9 pro João Pedro Tchoca. Eu ia dar uma nota 8, mas vou dar uma nota 9. Pra mim é um dos destaques da partida, ele, juntamente com o Alex Santana e o Memphis Depay. Então o Tchoca hoje fez uma partida muito boa, tanto defensivamente quanto o gol que ele fez. Então é um dos destaques pra ele, nota 9 pra ele. E o Hugo eu vou dar uma nota 6 pro Hugo também, porque o Hugo não se lançou muito ao ataque, saiu no segundo tempo. A gente pode ver que o Palácios tem uma qualidade bem superior à do Hugo, então eu vou dar uma nota 6 pro Hugo hoje. No meio de campo, começando com o Martínez fez uma partida um tanto quanto ok, não conseguiu alguns domínios. O Martínez que tinha sofrido uma lesão lá contra o Bragantino, né, e tudo mais, mas vou dar uma nota 6 pro Martínez também, não fez uma partida prejudicial, mas também não fez uma partida tão boa, né? E agora o Charles, vou dar uma nota 5 pro Charles, porque o Charles simplesmente morreu no segundo tempo, e na hora do lance do gol, eu achei que ele poderia ter chegado com mais velocidade no Netinho, e acabou deixando o Netinho chutar. Ninguém acreditava, né? Mas o Netinho acabou fazendo o gol, então eu vou dar uma nota 5 pro Charles hoje. O outro meio-campista é um dos destaques também, é o Alex Santana. Vou dar uma nota 8 pro Alex Santana,
por mais que tenha feito o gol, mas o Alex Santana jogou bem, conseguiu jogar bem, jogou de uma maneira muito segura, então nota 8 pro Alex Santana. Coronado, nota 8 pro Coronado também, bola parada, qualidade absurda, fez umas jogadas de velocidade, então vou dar uma nota 8 pro Coronado. Thales Magno, ele flutuou bastante, procurou bastante o jogo, só que o Thales Magno não foi feliz nas suas decisões hoje na partida, então vou dar uma nota 7 pro Thales pelo esforço que ele teve hoje no jogo. E o Pedro Raul errou um gol cara a cara que o Palácios acabou cruzando pra ele no segundo tempo, correu, lutou, tentou ali, o Pedro Raul dá pra ver que ele tá com uma confiança um pouco melhor, então eu vou dar aí uma nota 7 pro Pedro Raul hoje. E o Memphis também, dos reservas, ele é o que teve a melhor nota, vou dar uma nota 8 pro Memphis Depay. Rapaziada, Coringão venceu mais uma, estamos com 9 pontos no nosso grupo, vamos enfrentar o São Paulo tanto na final da Copinha quanto no Paulista, né? E eu tô muito feliz com a atitude do Corinthians, mesmo mesclando jogadores, tá conseguindo vencer, por mais que seja assim, sem ser algo vistoso, mas a gente consegue ver a evolução do Coringão. Você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, você não segue a gente no Instagram, @eusotimão1910, TikTok, @eusotimão1910, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Porque você sabe, né? Aqui no canal Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.